Bom dia. Vamos dar início agora ao colóquio internacional apoiada pela Fundação Alexander von Humboldt, Estudos Literários, aqui, agora e amanhã, a obra de Ottmar Etter. Para nós todos é uma grande alegria, para a Casa Dirce, para a UERJ, para a Abralic, é especialmente uma grande honra contar com a presença do Ottmar Etter entre nós para este colóquio. Eu gostaria de dizer apenas 2 ou 3 palavras iniciais sobre a atual situação que nos encontramos na UERJ e sobre a estrutura do colóquio, fundamentalmente. Como vocês sabem, hoje, dia 4 de dezembro de 2017, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro se encontra em greve. Esta atividade na qual estamos agora é não apenas uma atividade de greve, mas é, sobretudo, uma forma nova de protestar, uma forma nova de resistir no âmbito das universidades públicas brasileiras. Nós temos criado uma série de acontecimentos que nós chamamos de aulas protesto, palestras, ato, e estamos agora, graças à generosidade da presença do Ottmar Etter, inaugurando uma forma nova de resistência. Trata-se do colóquio internacional de alto nível que demonstra a potência e a força da universidade pública num espaço cultural como o brasileiro. No caso específico da UERJ, e isto é bem importante que fique registrado em todos os anais, em todas as circunstâncias, os professores, os funcionários, os bolsistas completam hoje, dia 4 de dezembro, 5 meses sem receber salários. Os salários dos meses de setembro, outubro e novembro, o 13º salário do remoto ano de 2016 e a antecipação constitucional de metade do 13º salário, que pela lei obrigatoriamente deve ser depositada a antecipação até o último dia de novembro do ano corrente. Portanto, se nós estamos aqui agora envolvidos neste encontro para a discussão da obra relevante e inovadora do Ottmar Etter, para a produção de um livro que desejamos que seja nada menos que o melhor livro jamais produzido sobre o paradigma proposto pelo Ottmar Etter. Em nenhuma outra circunstância estaríamos reunidos, se não desejássemos, se não tivéssemos essa ambição. Mas isso se realiza num cenário de terra devastada. Daí o agradecimento inicial que eu fiz questão de fazer aos funcionários da Casa Dirce. Eles não têm nenhuma obrigação formal de aqui estar. Se eles aqui estão e participarão durante os 2 dias do colóquio, apoiando a todos vocês no que vocês precisarem, é pela crença de que nós chegamos numa circunstância em que nós precisamos inovar radicalmente as nossas formas de atuação política. E inovar radicalmente significa sempre, numa universidade, produzir conhecimento de alto nível e restabelecer algo sem o qual a universidade não tem sentido. E é simplesmente o calor humano que agora une a todos. Como o espaço não é muito grande, o calor humano não se intensifica. É o convívio. Em alguma medida, o que nós estamos fazendo aqui hoje toca o coração da obra do Ottmar Etter. Se a literatura tem várias possibilidades de abordagem, de compreensão, certamente uma delas é a produção de um conhecimento de caráter propriamente cognitivo e antropológico sobre as nossas possibilidades de convívio, entre outras coisas. E se este conhecimento sobre o viver é um conhecimento muito importante, e nós estaremos discutindo ele do ponto de vista teórico, do ponto de vista crítico, do ponto de vista da proposta de um novo paradigma nos 2 dias do nosso encontro, hoje, na UERJ, o saber sobre viver também é, sobretudo, aprender a sobreviver numa circunstância adversa, inesperada, mas eu tenho absoluta certeza de que se mantivermos a determinação, se mantivermos o foco no que de fato nos diferencia, o que nos diferencia enquanto professores de universidades públicas, ou não apenas universidades públicas, o que nos diferencia como professores universitários, como pesquisadoras, professoras universitárias, é o compromisso com a produção de conhecimento, com a produção de conhecimento inovador e, sobretudo, o compromisso do qual nunca abriremos mão da fruição de um tempo que não é o tempo acelerado das redes sociais, da possibilidade de um convívio que não é o convívio competitivo, baseado em rivalidade, mas que é um convívio no qual juntos produzimos um conhecimento comum.
Agradecemos muitíssimo ao Otmar Etter por essa oportunidade, porque de maneira inesperada, a atual circunstância da UERJ, a atual circunstância da Universidade Pública, fez com que o saber sobre o viver seja, sobretudo, uma arma para que sobrevivamos na atual circunstância. E certamente o faremos. E quando o livro estiver publicado em vários idiomas, celebraremos, porque a UERJ vai triunfar, a Universidade Pública Brasileira vai triunfar, e todos aqueles que hoje fazem o possível para mantê-la sob ataque, muito rapidamente estarão num famoso SPA do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem um sistema de SPAs que é muito conhecido. Ele se chama Bangu 1, Bangu 2, Bangu 3. Duas palavras sobre o colóquio. Na verdade, o que nós estamos propondo é a retomada de uma tradição. Tradição iniciada na Universidade do Rio de Janeiro nos anos 80, do século passado, Paulo, extraordinária essa frase, não é? Somos todos sobreviventes de uma certa forma. Nos anos 80 do século passado, por uma das mais inspiradoras e importantes professoras universitárias e pesquisadoras que este país já teve, a professora Dirce Cortes Riedel, em cuja homenagem esta casa foi nomeada. A professora Dirce foi uma grande inovadora, tanto do ponto de vista pedagógico, quanto do ponto de vista do conhecimento crítico. Por exemplo, a professora Dirce Cortes Riedel foi, talvez, é sempre difícil dizer a primeira, mas certamente uma das primeiras professoras universitárias que nos anos 50 levou a literatura contemporânea para a universidade. No final dos anos 50, a professora Dirce Riedel publicou a primeira tese acadêmica sobre Guimarães Rosa, chamando O Mundo Sonoro de Guimarães Rosa. A professora Dirce Riedel foi a primeira a trazer para a universidade brasileira autores contemporâneos, rompendo com a ideia de que na universidade só se estuda autor falecido já há algumas décadas. Na estrutura do colóquio que a professora Dirce propôs e que nós realizamos já 6 ou 7, funciona mais ou menos assim. Mais importante do que a palestra formal é o debate, porque, como ficou claro para todos, apenas no final de fevereiro eu e Paulo pediremos o texto final da apresentação. O fundamental nesta estrutura do colóquio é o colóquio, ou seja, é o diálogo entre nós. Diálogo franco, crítico, não se trata em nenhuma circunstância de convidar o Otmar Etter, fazê-lo viajar de tão longe para fazer elogios anódinos. Do que se trata de fato é de uma discussão crítica acadêmica sobre o paradigma proposto pelo Otmar Etter. Quanto mais crítica, quanto mais aguda forem as discussões, mais valioso será o livro em qualquer idioma. Esta é a ideia. Portanto, esta é a razão pela qual eu solicitei que, por favor, ninguém ultrapasse 30 minutos. Se chegar no minuto 25 e qualquer pessoa se der conta de que não conseguirá ler o paper todo, não é necessário fazê-lo. Pode-se fazer um resumo do paper, uma apresentação das ideias, porque o debate será todo gravado. O José Victor, o Tobias estarão gravando os debates. Após a realização do colóquio, generosamente o professor Paulo ofereceu a possibilidade de que suas alunas e seus alunos no Paraná farão a transcrição dos debates. Os debates transcritos serão submetidos a todos vocês e nós só publicaremos o que for autorizado por vocês, naturalmente. Então a estrutura do livro funcionará da seguinte forma: é como os livros do Poetic Hermeneutik. Haverá o texto, o debate, o texto, o debate, o texto, o debate e as considerações finais do professor Otmar Etter. Nós realizamos, talvez o último grande colóquio neste formato, foi o colóquio dedicado à obra, à antropologia literária do professor Wolfgang Iser, com a presença do próprio. Foi um colóquio memorável, tenho certeza que teremos uma experiência similar, e o colóquio é talvez uma das mais valiosas análises da obra do Iser, porque nos debates com David Welby, Gabriele Schwab e outros participantes brasileiros, João Adolfo Hansen, Luiz Costa Lima, no debate o Iser teve a oportunidade de fazer esclarecimentos que ele jamais havia feito em textos escritos. Essa é a nossa ambição com este encontro, que seja apenas o primeiro colóquio que retome a tradição criada pela professora Dirce Cortes Riedel. Por isso eu pedirei liberdade total, absoluta, franqueza crítica. Já conversei com o Otmar Etter, ele sabe que a nossa intenção é esta,
ele está esperando receber muitos elogios, mas também algumas críticas, de modo que o livro e o colóquio tenham mais interesse. Depois da palestra, depois o diálogo sempre principiará com o professor Etter, naturalmente. Depois a palavra estará franqueada para todos os participantes, mas eu pedirei que todos falem sempre no microfone e sempre se identifiquem. Ainda que falem 15 vezes, por favor, se identifiquem 16, porque isso será fundamental para que os alunos do Paulo, no Paraná, não se confundam na hora da transcrição. Alguma dúvida? Quero, então, agradecer muitíssimo a presença de todos vocês. Para a Casa Dirce, para o UERJ, é um alento, é um bálsamo que nós possamos, mesmo em meio a essa terrível crise que atravessamos, mostrar a potência da universidade pública, o que nos diferencia, a nossa capacidade de diálogo e de convívio. E faremos o melhor livro jamais produzido sobre a obra de Ottmar Etter. Eu passo a palavra agora ao Paulo Zötter. Bem, nesse espírito dos aplausos aqui recusados, pela sua modéstia, pelo João César, que eu começo agradecendo antes de mais nada a ele, que é de fato o organizador do evento, aquele que nos proporciona essa possibilidade de estarmos aqui hoje, né, e também, como ele disse, marcando um momento muito importante para a universidade pública no Brasil. E nesse sentido do agradecimento ao João César, agradeço de maneira especial a presença do Ottmar Etter, que na verdade nos possibilita tanto mais desenvolvermos o nosso debate nesses próximos dias, e sobretudo também a Fundação Humboldt, que afinal de contas nos financia essa possibilidade de maneira generosa. Então é preciso também destacarmos aqui muito, nós que somos humboldtianos e aqueles que potencialmente podem vir a ser, a possibilidade desse dia. Coube a mim, dada a generosidade também do João César, fazer uma fala breve sobre a obra do Ottmar Etter no seu conjunto, ou seja, apresentá-lo antes da sua fala. Nós, agora há pouco, brincávamos aqui sobre o número de publicações, né, do Ottmar, e eu acho que num ano como o dos 500 anos da Reforma, o Ottmar responde, de certa maneira, como Lutero, né? O Lutero, quando foi interpelado sobre por que, afinal de contas, né, mantinha a sua posição, ele disse: eu não posso de outra maneira, ich kann nicht anders, né? E de certa maneira esse mesmo impulso que leva o Ottmar a produzir, né, uma obra inovadora, uma obra que afinal de contas traz um aporte muito conforme às necessidades do nosso tempo, uma obra que tem dezenas de publicações individuais em livro, também a organização de coletâneas, cerca de 450 artigos, prefácios, bibliografias, comentários, e que vem recebendo, sobretudo nesses últimos anos, um reconhecimento internacional muito significativo. Eu começo aqui mencionando, em 2014, o reconhecimento Escola Nacional de Altos Estudos do México, como um reconhecimento muito grande de um país importante como o México na América Latina, nesse nível de um dos prêmios mais importantes científicos naquele país. E, um pouco mais ao norte, também nos Estados Unidos, a concessão ao Ottmar Etter de uma condição de Honorary Member por parte da Modern Language Association of America. E isso coloca o Ottmar Etter ao lado de um grupo seleto de 20 pessoas que hoje tem nesse grupo também a presença de um Gerard Genet, da Julia Kristeva, de Harald Weinrich, e que teve em tempos recentes também a presença de outros pensadores, esses, no entanto, já falecidos e, portanto, não mais membros nesse grupo dos 20, ninguém menos que Roland Barthes, Humberto Eco, Todorov, Gadamer, Derrida, Hugo Friedrich, Jacobson, né? Então, nós realmente estamos diante de alguém aqui que, vamos dizer assim, muito adequadamente também, ao lado da sua maneira muito
simpática e informal e humanamente próxima, né, de nós como colegas. Naturalmente alguém que está, digamos assim, num lugar, não é, que lhe confere uma visibilidade internacional que também nos dá motivo de muito orgulho e alegria de podermos conversar com ele ao longo desses próximos dias. Desde 2013, Ottmar Eti também é membro regular da Academia de Ciências de Berlim-Brandemburgo e, desde 2010, membro da Academia Europeia. Portanto, é muito bom para nós, como pesquisadores brasileiros, como pesquisadores latino-americanos, podemos interagir com alguém que, na Europa, e aqui entram em questão todas as considerações muito caras, inclusive a obra do Ottmar, em relação às tensões e assimetrias entre centro e periferia, não é? Quer dizer, estamos aqui nessa condição de podermos conversar de igual para igual, e isso de maneira muito recíproca, eu estou certo, sobre uma obra tão importante. As obras do Ottmar, desde o início da carreira, obtiveram um grande reconhecimento, manifestado também através de prêmios concedidos a publicações específicas suas. O primeiro livro sobre a recepção de José Martí, de 1991, recebeu o prêmio Hugo Friedrich e Erich Köhler para jovens cientistas, ainda concedido pela Universidade de Freiburg. E esse mesmo prêmio ele vai receber 7 anos depois, agora concedido de maneira plena, né, não mais para o jovem cientista, mas para o cientista maduro, em relação à sua biografia intelectual de Roland Barthes, publicada em 1998 pela editora Suhrkamp. E aqui nós vemos que já na configuração desses 2 primeiros livros premiados, temos algo que caracteriza muito a obra de Ottmar Eti, que é, por um lado, dedicar-se à obra de um pensador intelectual latino-americano, como José Martí, de um lado, e, por outro lado, a obra de Roland Barthes. Dessa maneira que nós vemos que Ottmar Eti está em diálogo também com algumas figuras privilegiadas no mundo intelectual contemporâneo, e pela sua capacidade de estabelecer pontes, de estabelecer relações entre o pensamento desses vários pensadores, não é? É que se desenham na sua produção 4 áreas fundamentais de pensamento: a questão dos estudos transareais, que vem sendo chamados assim pelo menos há uma década, ou seja, essa possibilidade de ultrapassar a ideia dos estudos de área, dos estudos regionais, e criar a partir do seu pensamento transáreas, digamos assim, que são colocadas nas paisagens da teoria como espaços de reflexão novos. Sob essa mirada, a questão fundamental para que isso possa acontecer, que é a questão da convivência, né, da convivência mediada pela literatura. A sua dedicação, portanto, também nesse sentido aos estudos literários como ciência da vida, já que a convivência já tem nessa própria palavra, não é, a pregnância da vida como tal, que estaria presente nas obras, que se constroem numa rede interminável a partir exatamente desse elemento vital que faz espraiar-se a rede em diversos ambientes. E, de alguma maneira, a quarta área, né, ao lado de estudos transareais, convivência e estudos literários como ciência da vida, a dedicação à obra de Alexander von Humboldt, que também, como um dos grandes interlocutores de Ottmar Eti, e um dos autores que ele possibilitou verem sua obra difundida de maneira especial a partir do início dos anos 2000, embora os estudos de Ottmar Eti sobre Alexander von Humboldt já tenham começado antes, não é? Alexander von Humboldt como um dessas áreas de pesquisa, sendo aquele que, de alguma maneira, a meu ver, ao lado de Roland Barthes, concede a Ottmar Eti uma imagem fundamental para o desenho da sua própria obra, que é a questão da relacionalidade, a possibilidade de associar conhecimentos de diversas naturezas que se veem enriquecidos, transformados, tornados ágeis e móveis a partir exatamente do lugar da observação. Alexander von Humboldt, ao ser
também chamado um segundo descobridor da América, de certa maneira foi alguém que criou um grande espaço de reflexão transareal entre a Europa e a América do Sul em particular, mas as Américas como um todo, e, portanto, me parece ser uma fonte inegável de grande inspiração também para a ação, a obra, o movimento e a interlocução de Ottmar Etty. A obra de Ottmar, sobretudo no que diz respeito aos estudos transareais, tem a sua origem num livro que foi muito bem recebido já a partir de sua publicação, um livro chamado Literatur in Bewegung, Literatura em Movimento, Espaço e Dinâmica da Escrita que Ultrapassa Fronteiras na Europa e na América. Esse texto, que foi publicado em 2001, foi depois traduzido apenas 2 anos depois já ao inglês e em 2008 também ao espanhol por uma editora de Madrid. Esse passo inicial que lança Ottmar Etty de maneira muito característica a partir do tema, da abordagem, né, e da apresentação do próprio livro no espaço de trânsito, vai ganhar a dimensão bastante central da vida como o grande motor, digamos assim, que impulsiona essa obra, a partir do início da publicação de uma trilogia que tem o primeiro livro publicado em 2004, sob o conceito fundamental de Überlebenswissen, né, esse saber sobreviver, que o João César também já variou aqui sob várias designações e aplicando à situação concreta nossa hoje. Logo depois do texto de 2004, tivemos em 2005 a escrita Entre Mundos, Literatura sem Residência Fixa, e 5 anos depois o livro Saber Conviver, que fecha a trilogia, que depois vem a ser publicada como tal numa nova edição, e Saber Conviver com o subtítulo Argúcia, Agrura e Agrado, não é, da reflexão sobre literatura. Com essa trilogia, nós vemos aqui a transição da questão dos estudos transareais, que se plenificam dessa reflexão sobre a vida na literatura, e a questão da convivência, né, culminando em 2010 com o 3º volume. A partir daí é que fica clara a centralidade do conceito da criação de uma transárea pela qual transita o pensamento de Ottmar Etty e de toda a gama de interlocutores que ele aquilata a partir dali, não é, com interlocuções em diversos países, tanto na França, quanto na Espanha, quanto na América Latina de modo geral, quanto também nos Estados Unidos. E esse pensamento então vai se cristalizar numa obra de 2012, chamada exatamente Transárea, uma história literária da globalização. Esse livro foi traduzido em 2016 para o inglês, não é? Tendo sido publicado pela editora De Gruyter, no mesmo ano em que também o Escrita Entre Mundos é publicado em inglês, com o subtítulo Estudos Transárea e as Literaturas sem uma Morada Fixa. Com isso, fica muito clara também, a partir da nomeação de Ottmar Etty como membro honorário nos Estados Unidos, a difusão da sua obra também a partir da cena acadêmica norte-americana e de língua inglesa de modo geral, que evidentemente tem um caráter de visibilidade e multiplicação muito grande. Em 2012, nesse contexto, Ottmar Etty publica um livro que se intitula Convivência, Literatura e Vida após o Paraíso. Portanto, as confrontações exatamente com a noção de vida na literatura também se dão sob essa consciência pós-paradisíaca, talvez sob o risco, inclusive, de um pensamento pós-humano no qual nós nos encontramos. E diversas obras de Ottmar vão aprofundando essas noções. Por exemplo, já em 2013 também, a ideia
de uma filologia polilógica, um texto que trata das literaturas do mundo e do exemplo de uma literatura transareal peruana, agora mais especificamente voltada a autores como Vargas Llosa, entre outros, no Peru. E essa abordagem vem culminar agora em 2017 com uma publicação mais recente, a última, saída há poucas semanas, intitulada Fractais do Mundo, ou Fractais Mundo, Caminhos pela Literatura do Mundo. Então esse caminho acho que nos mostra o percurso do Ottmar Eti a partir de vários conceitos que ele mesmo cria, inclusive numa prática criativa de conceitos que nascem muitas vezes de jogos de palavras e que são aprofundados então com a reflexão teórica, sempre em diálogo com outros pensadores. E gostaria de destacar nesse sentido que um desses pensadores é, de modo especial, Roland Barthes, sobre quem Ottmar Eti é um dos principais pensadores e difusores na Alemanha e também em nível internacional, agora pelo centenário de Roland Barthes, isso ficou muito claro. Em 2013, além daquele livro de 1998, pelo qual Ottmar Eti já havia ganho um prêmio, foi publicado ainda um outro estudo chamado Paisagens da Teoria, na Alemanha. Em 2013, também um outro livro, introdutório à obra de Roland Barthes, com o título Sinais da Vida, Lebenszeichen, e o livro Paisagens da Teoria, inclusive traduzido em 2016, também na Espanha, em Madrid, difundindo-se, portanto, em toda a América Hispânica. Interessantes esses encontros pessoais, e aqui eu vou mencionar apenas dois, que são, de certa maneira, quase que antípodas, no universo de pensamento de Ottmar Eti, ao lado da construção de uma obra orgânica que vai pensando nesses vários temas que eu mencionei. Ottmar Eti também tem encontros pontuais com pensadores, com figuras às quais ele se dedica, e eu coloco aqui como dois extremos o pensador Anton Wilhelm Amo, um filósofo que, na época do Iluminismo, vindo da África, ganha, a partir da sua acuidade intelectual, uma centralidade no pensamento alemão, na época da Aufklärung, do Iluminismo, e a esse pensador, pensando justamente no Iluminismo entre a Europa e a África, Ottmar Eti dedicou em 2014 um livro intitulado justamente Anton Wilhelm Amo, Filosofar sem Morada Fixa. No outro extremo temporal e talvez no espectro ideológico, nós temos um livro também muito corajoso, dedicado ao pensador bastante conhecido no Brasil, Jauss, que ficou muito conhecido no Brasil a partir exatamente da difusão da estética da recepção, com o qual Ottmar Eti se confrontou sobre a difícil tarefa de pensar sobre a confrontação, sobre o envolvimento muito claro de Hans Robert Jauss com o nazismo na Alemanha na sua juventude. E um livro de tamanha coragem, que também sofreu bastante resistência por parte dos vários alunos de Jauss na cena acadêmica, não se furtou de confrontar-se com essa questão do envolvimento entre literatura e autoritarismo e as práticas autoritárias, inclusive na academia, não apenas nas estratégias institucionais, mas também no próprio pensamento. E, por isso, o subtítulo bastante provocativo, o caso Jauss, e o subtítulo, o Caminhos do Entender rumo a um futuro da filologia. E, nesse sentido, então, é que, ficando entre esses dois extremos, vamos dizer assim, que são encontros mais episódicos, eu gostaria de mencionar, para terminar, o fato de que Alexander von Humboldt, como eu já tinha dito, como talvez grande figura de inspiração intelectual e humana para Ottmar Eti, recebeu várias obras que Ottmar Eti construiu, uma delas em 2009, por exemplo, além de várias edições que já haviam sido feitas antes e premiadas, mas em 2009 uma monografia sobre Alexander von Humboldt e a globalização,
aquilo que é móvel no saber. Não é? Um texto também muito fundamental para a recepção de Alexander von Humboldt na Alemanha, que se tornou uma espécie de intelectual alemão aberto para o mundo que se globalizava, para um pensamento muito para além de qualquer restrição nacional, e que justamente colocava em questão essas restrições nacionais no pensamento e nas práticas acadêmicas, sendo que esse livro já havia sido antecedido também por outras publicações, como eu disse, por exemplo, em 2002 também, a questão da consciência do mundo, Alexander von Humboldt e o projeto inacabado de uma outra modernidade. É com Alexander von Humboldt que Ottmar Ette também fixa um marco para a sua atuação futura, já que desenvolveu um projeto entre 2014 e 2017 sobre os diários sul-americanos de Humboldt. Certamente voltaremos a falar muito disso, né, em grande medida por intervenção de Ottmar Ette. Os originais dos diários sul-americanos de Humboldt retornaram à Alemanha, e no bojo dessa reconquista, digamos assim, desses textos, como objetos de pesquisa abertos a partir de Berlim e de Potsdam para o mundo, foi possível que Ottmar Ette coordenasse um projeto de duração de 3 anos, financiado pelo Ministério Federal de Educação e Pesquisa da Alemanha, sobre os diários sul-americanos em especial. Mas, a partir de janeiro de 2015, começou ainda um projeto mais ambicioso, com um prazo para nós, talvez aqui na América Latina, inimaginável, de 18 anos de financiamento já previstos de antemão. Um projeto chamado Alexander von Humboldt em Viagem, Auf Reisen, ciência a partir do movimento, Wissenschaft aus der Bewegung, né? Que tem como finalidade apresentar uma edição completa dos manuscritos de Alexander von Humboldt sobre o complexo temático das viagens, né? E justamente a partir de uma busca de interfaces entre as ciências da cultura, as Kulturwissenschaften, e as ciências naturais, né? Marcando, portanto, aqui um dos traços fundamentais do pensamento de Ottmar Ette, que é o pensamento interdisciplinar, o pensamento transdisciplinar, sendo ele mesmo também formado na formação básica, além de literatura, em geografia, né, como na tradição alemã, a combinação de diferentes áreas, né, na formação básica, o que evidentemente marca muito a dedicação, né, deixa clara a razão também da dedicação de Ottmar Ette à reflexão sobre os espaços, o movimento, a possibilidade de uma nova cartografia e de paisagens da teoria no nosso mundo que se globaliza e parece entrar agora numa fase de retrocesso desses processos de globalização, pela qual talvez de maneira muito decidida vale a pena também lutar, né? E aqui assumo a dicção também bastante envolvida, não é, com questões da ordem do dia, como também foi o caso na fala do João anteriormente, né? O Tobias Kraft, que está aqui conosco, é o principal colaborador nesse projeto na Academia de Ciências de Berlim-Brandemburgo. Menciono isso apenas para também, saudando o Tobias, saudar todos os colegas que estão aqui, também em meu nome, e muito contente pela possibilidade de conversarmos daqui para frente em torno, a partir da obra de Ottmar Ette, e com ele em movimento.